Você já se sentiu preso em um momento sombrio, desesperadamente procurando uma saída? Você já sentiu que o peso da vida o ultrapassou e que não havia lugar para encontrar refúgio ou descanso? Você já se perguntou por que Deus parece estar lá naqueles momentos sombrios? Só precisa de uma palavra dele. É naqueles momentos mais sombrios, quando tudo parece perder significado, e Deus nos encontra em nossas cavernas emocionais, onde nos sentimos mais vulneráveis. Ele nos chama pelo nome, nos procura com amor e nos lembra que não estamos sozinhos. Mesmo quando nos sentimos cansados e desesperados em nossas emoções de hoje, Deus não nos abandonará. Deus está procurando por você na escuridão e vamos refletir sobre o que significa ser encontrado por Deus no desespero. Através do exemplo de Elias, veremos como Deus nos procura, nos faz perguntas que nos convidam à reflexão e nos chama a sair da caverna e a viver na sua luz. Sou o pastor Alejandro Amorocho e convido vocês a se juntarem a mim neste devocional, onde descobriremos juntos como Deus nos encontra e nos eleva quando nos sentimos fracos, renovando nossa fé e nosso propósito na escuridão. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, diz que lá ele entrou numa caverna e ali passou a noite, e depois veio a palavra do Senhor e ele lhe disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Em 1 Reis, capítulo 19, encontramos Elias como o grande profeta de Deus em um momento de grande desespero. Isso pode parecer surpreendente, já que no capítulo anterior, Elias testemunhou uma vitória sobrenatural da natureza no Monte Carmelo, onde Deus demonstrou seu poder diante dos profetas de Baal. No entanto, logo depois dessa grande vitória, Elias recebeu uma ameaça de Jezabel, que fugiu em busca de sua vida, força e coragem. Eles pareciam ter desaparecido, e nós o encontramos em um estado de medo e cansaço. Esse contexto é crucial para entender por que Elias acabou fisicamente e emocionalmente na caverna. A caverna não representa apenas um refúgio físico, mas também um estado mental e emocional. Para Elias, é um lugar de isolamento, solidão e aparente falha. Ele perdeu a esperança e acreditava que tudo o que ele havia feito por Deus era em vão. No entanto, foi nesta cena sombria que Deus interveio. É importante entender que este é um momento de extrema vulnerabilidade para Elias. Um momento que muitos de nós experimentamos em algum momento de nossas vidas. A caverna simboliza o lugar onde nos escondemos, do qual pensamos que não há saída. Mas Deus nunca nos abandona, mesmo quando sentimos que chegamos ao nosso limite. Ao longo da Bíblia, vemos muitos homens e mulheres de Deus experimentando seus próprios momentos sombrios. Davi, Jó e até mesmo Jesus no jardim de Getsêmani. Elias, não está sozinho, não está sozinho. A mensagem desta passagem é que, mesmo quando estamos presos em uma caverna, Deus sempre nos diz uma palavra. A história de hoje nos convida a prestar atenção e estar disposto a ouvir quando Deus chama nosso nome. Assim como ele fez com Elias, a primeira parte do versículo nos diz que lá ele entrou em uma caverna, onde passou a noite. Esse detalhe não é irrelevante. Emocionalmente e fisicamente exausto, Elias busca refúgio em uma caverna. A caverna é um lugar escuro e isolado, onde Elias tenta encontrar descanso, mas também simboliza seu estado interior.
almas na escuridão, procurando respostas no medo e no desespero. Quantas vezes também nos escondemos em nossas próprias cavernas quando a vida se torna esmagadora? É importante que o Elijah passe a noite naquela caverna. Na Bíblia, a noite é muitas vezes uma pista, como um símbolo de dificuldade, confusão ou provação. Mas a noite não vai durar para sempre. Elias buscou um descanso temporário na caverna, mas Deus tinha um plano diferente. Deus sabia que Elias não podia ficar lá. Às vezes, as nossas cavernas parecem ser o único refúgio, mas Deus não quer que vivamos na escuridão. Ele quer nos conduzir à luz da sua verdade e propósito. A segunda parte do versículo afirma que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Elias, o que você está fazendo aqui? Esta pergunta ressoa profundamente dentro de nós. Deus não faz perguntas porque desconhece as respostas. Ele o faz para nos levar a refletir sobre nossa situação. Deus convidou Elias a sair de sua caverna, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Este é o convite que ele nos enviou hoje. Por que estás a esconder-te? Por que estás a fugir? O que você está fazendo neste lugar escuro e isolado em nossas próprias vidas? Muitas vezes nos encontramos em cavernas semelhantes, momentos de cansaço, frustração ou medo. Eles nos fazem buscar refúgio em lugares que pensamos que nos protegerão e nos isolamos dos outros e até mesmo de Deus. No entanto, a caverna é apenas um lugar temporário, não é o nosso destino final. Deus nos encontra nesses lugares e nos chama para sair. A chave aqui é que, embora Elias esteja escondido, Deus não o abandonou. Em vez disso, foi naquele lugar escuro que Deus falou diretamente comigo. Isso nos diz que não importa quão profundo ou escuro seja nosso buraco, Deus pode chegar lá. Ele sempre nos diz uma palavra, uma pergunta que nos convida a refletir e a mudar de perspectiva. Deus não nos deixa sozinhos em nossos momentos mais difíceis, Elias. Ele deve se enfrentar naquela caverna, deve admitir seu medo, seu cansaço, seu desespero. Só depois desse confronto, Deus o guiou para longe. Da mesma forma, quando nos encontramos em momentos sombrios, devemos permitir que Deus nos enfrente com sua verdade. Só assim podemos encontrar a nossa força. Saia da caverna e continue no caminho que Deus planejou para nós. Elias fugiu em um momento de medo e desespero. Ele fugiu do Jezabel, mas também fugiu do seu chamado, do seu propósito. Se Elias permanecesse na caverna, se ele rejeitasse a palavra de Deus, as consequências seriam devastadoras, não só para ele, mas para toda a nação de Israel. Sua missão como profeta é crucial para o povo de Deus. Da mesma forma, quando cairmos na escuridão, as consequências podem afetar não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles que nos rodeiam. Quando deixamos que o medo e o cansaço governem nossas decisões, estamos nos desviando do propósito de Deus para nossas vidas. Elias foi chamado a ser a poderosa voz de Deus, mas em seu momento de fraqueza, ele quase desistiu de tudo. Se não deixarmos que Deus nos leve para fora da caverna, corremos o risco de nos perdermos e cairmos na escuridão, incapazes de cumprir o plano de Deus para nós. As consequências de não responder ao chamado de Deus. Isso nos conduzirá a uma vida de insatisfação e vazio. No entanto, quando respondemos ao chamado de Deus, mesmo nos nossos momentos mais sombrios, o resultado é vida, restauração e novo propósito. Após o encontro com Deus na caverna, Elias foi restaurado e enviado para um novo propósito Deus.
Isso não só lhe deu força, mas também lhe deu instruções claras para continuar sua missão. A caverna, embora pareça um lugar seguro, pode se tornar uma armadilha. É fácil querer se esconder quando a vida fica difícil, se decidirmos permanecer nela. É fácil pensar que a quarentena é a melhor opção. No entanto, Deus nos avisa que isolamento e ocultação não são soluções permanentes. As cavernas podem nos oferecer um descanso temporário, mas se decidirmos permanecer lá, podemos cair na armadilha que o inimigo usa para nos impedir de cumprir a vontade de Deus. O diabo quer que fiquemos na caverna. Ele quer que acreditemos que estamos sozinhos e que Deus nos abandonou. O inimigo usa a nossa fraqueza para sussurrar mentiras nos ouvidos. Você não é bom o suficiente. Deus não te ama mais. Não há esperança para ti. Estas são as armadilhas que devemos evitar. Devemos lembrar que a voz de Deus está sempre nos chamando para viver. Embora a voz do inimigo sempre nos arraste para o desespero, a advertência é clara. Não permaneça na caverna. Não deixe que o inimigo se aproveite da sua fraqueza para afastá-lo de Deus. Ouça a voz de Deus, que o chama a sair, enfrentar seus medos e continuar no caminho que Deus traçou para você. Deus sempre nos dá uma saída, mas devemos estar dispostos a ouvi-lo e a obedecer ao seu chamado. O diabo é um especialista em explorar nossas fraquezas. Quando estamos na caverna emocional, o inimigo quer nos convencer de que não há saída. Uma das armadilhas mais comuns é o isolamento. O diabo sabe quando nos isolamos. Somos mais vulneráveis às mentiras deles. Ela nos faz acreditar que ninguém nos entende, que estamos sozinhos, que nossa situação é única e que não há solução. Outra armadilha é o medo. O inimigo nos paralisa com medo, nos tranca em uma caverna, com medo do fracasso, da rejeição, do futuro. Elias estava cheio de medo quando fugiu para a caverna, mas Deus nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, amor e autocontrole. O medo é uma ferramenta poderosa para o inimigo, mas podemos superá-lo quando o enfrentamos com a verdade de Deus. Finalmente, o desespero é uma armadilha que o diabo usa para destruir nossa fé. Elias sentiu-se tão desesperado em sua caverna que até esperava a morte. O inimigo quer que cheguemos ao ponto em que não há esperança ou nenhuma visão, e pensamos que tudo está perdido. Mas Deus sempre tem a última palavra, e mesmo nos momentos mais desesperados, Deus nos encontrará e nos dará uma razão para seguir em frente. Nosso Salvador Jesus também experimentou momentos sombrios no jardim de Getsêmani. Antes de ser preso, ele próprio passou por uma caverna emocional. Em Lucas capítulo 22, versículo 44, lemos como Jesus orou intensamente com muita dor, pedindo ao Pai Celestial que, se possível, tirasse o copo de vinho dele. Mas Jesus não fugiu. Ele não se escondeu, não se deixou derrotar pelo medo do desespero. Ele enfrentou os momentos mais sombrios de sua vida com total confiança na vontade de Deus e nos deu o dom da salvação através da sua obediência. Jesus nos diz que não estamos sozinhos na caverna. Jesus nos compreende porque ele também passou por momentos de sofrimento e provação, e ele nos chama a sair da caverna. Não importa o quão sombrio seja o seu momento, Jesus é a luz que ilumina o seu caminho. Além disso, Jesus nos prometeu que ele estará conosco todos os dias até o fim do mundo. Este é um compromisso que devemos sempre lembrar.
Não importa o quão longe você se sente de Deus, Ele está com você. Mesmo em nossos momentos mais difíceis, Jesus nos dá paz que transcende toda a compreensão. Ele é nossa esperança e nossa força. E quando chegamos a Ele, encontramos vida e propósito. Hoje, muitos de nós estão passando por momentos sombrios em nossas vidas. Isso pode ser estresse no trabalho, problemas familiares, doença ou simplesmente exaustão mental e emocional. É fácil nos sentir presos e não saber para onde ir. Vivemos em um mundo que nos pressiona constantemente e exige mais de nós do que podemos dar. Assim como Elias, às vezes só queremos nos esconder numa caverna, mas essa piedade é um lembrete de que Deus nos encontrará mesmo em momentos de escuridão. Não importa quão profundas as nossas feridas sejam, quão solitários nos sentimos, ou quão longe pensamos que estamos da sua presença. Deus está sempre perto. Hoje Ele te chama pelo nome, como chamou Elias, e te pergunta dizendo: o que fazes aqui? Ele não está julgando você, mas está convidando você a refletir e lembrar que você não está sozinho. A vida agora pode ser esmagadora, mas Deus ainda é o mesmo. Ele não parava de falar, não parava de procurar, não parava de nos ligar. Não deixes que a escuridão deste mundo te mantenha numa caverna. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele está pronto para tirá-lo de qualquer lugar escuro e levá-lo a um lugar de luz, esperança e restauração. Vamos orar, Pai Celestial. Eu cheguei a você neste momento, reconhecendo que caminhei pelas cavernas escuras na minha vida. Às vezes me sinto tão sozinho, tão desesperado que acredito que não há saída. Mas hoje, Senhor, eu ouço a Tua voz. Quem me ligou e me perguntou: o que você está fazendo aqui? Hoje eu escolho responder a você. Eu escolho acreditar em você, mesmo que tudo pareça sombrio. Eu sei que não estou sozinho, porque você sempre me encontrou nos meus momentos mais difíceis. Peço-te que me dê a força para sair da caverna onde escondi. Ajude-me a enfrentar meus medos, a superar meu desespero e a acreditar que você tem um propósito para mim. Obrigado por me amar tanto, por não me abandonar e por me procurar, mesmo quando me sinto perdido. Hoje entrego a minha vida em suas mãos e tenho certeza de que você me levará a um lugar de esperança e restauração em nome de Jesus. Amém, amém. Lembre-se de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe. Até logo.